Pensa só na cena. Os israelitas acabaram de atravessar o Rio Jordão. Um milagre. Eles estão ali, em território inimigo, na cara de Jericó, prontos para conquistar a terra prometida. O moral? Lá em cima, a vantagem total. E é exatamente nesse ponto, no auge do momento, que a história pisa no freio. Vamos entender por que essa pausa aconteceu. Olha só, o primeiro verso do capítulo já entrega o clima do outro lado. A notícia do milagre se espalhou como fogo, e os reis cananeus estão apavorados. O texto diz que o coração deles desmaiou. Isso não é um medinho, não, é um colapso moral completo. Israel não tinha apenas uma vantagem, tinha toda a vantagem, tanto psicológica quanto militar. Então vamos lá. O inimigo está em pânico, totalmente desmoralizado. Se a gente pensar como um estrategista de guerra, o que se faz numa hora dessas? A resposta parece óbvia, né? Qualquer general de qualquer época olharia para essa situação e veria uma oportunidade de ouro, daquelas que simplesmente não dá para desperdiçar. Exatamente. A lógica humana, toda a sabedoria militar, gritaria a mesma coisa. Ataca e ataca agora. Tem que pressionar, aproveitar a fraqueza do inimigo, não se pode dar a eles nenhum segundo para respirar, para se reagrupar, para achar um pingo de coragem que seja. O momento é esse. E é aqui que a história dá um cavalo de pau. Porque em vez de um ataquem, a ordem que vem de Deus é parem. Em vez de avancem, a instrução é preparem-se. É o completo oposto do que qualquer estrategista faria. E o jeito dessa preparação, é ainda mais chocante. A ordem era para que todo o exército de Israel passasse pelo ritual da circuncisão. Pensa um pouco no que isso significa. Isso deixaria todos os soldados fisicamente incapacitados por vários dias, justamente quando eles estavam mais expostos em pleno território inimigo. Do ponto de vista humano, isso é uma loucura, é um convite para o desastre. Mas, claramente, a batalha que estava para começar não seria vencida nos termos dos homens. Então por quê? Por que essa ordem tão arriscada? Porque essa pausa não era sobre tática militar, sabe? Era sobre preparação espiritual. Antes que eles pudessem lutar pela terra prometida, o povo precisava lembrar quem eles eram. A identidade deles vinha muito antes da estratégia de batalha. A chave para entender isso é um conceito chamado opróbrio do Egito. Durante os 40 anos no deserto, depois da rebelião da geração anterior, a circuncisão, que era o sinal da aliança, foi suspensa. Isso funcionava como um lembrete constante da aliança quebrada. Eles estavam fora do Egito fisicamente, mas a vergonha, a marca da escravidão, ainda estava com eles espiritualmente. Esse processo de renovação veio em duas etapas bem claras. Primeiro, a circuncisão, para literalmente rolar para fora essa vergonha do passado e reestabelecer a aliança. Aliás, o nome do lugar onde eles estavam, Gilgal, significa justamente isso, rolar. E o segundo passo foi celebrar a Páscoa, para lembrar de onde vieram, como foram libertos. Era tipo um realinhamento total com a sua história e com o seu Deus. Mas essa preparação espiritual não veio sozinha. Uma outra mudança gigantesca estava acontecendo. Algo que tinha definido a vida de Israel por 40 anos estava prestes a acabar, para sempre. E aqui a gente vê uma transição fascinante. Durante 40 anos, a sobrevivência deles dependia de um milagre diário, o maná que caía do céu. Mas agora, ao comerem pela primeira vez o que a terra produziu, a forma da provisão mudou. A mentalidade não era mais a de um peregrino que depende do que cai do céu, mas a de um herdeiro que cuida da sua herança. E aí, no dia seguinte, em que comeram do fruto da terra, o maná cessou. Fim, acabou. Para sempre. Depois de 40 anos, aquele símbolo da jornada no deserto, da dependência diária, simplesmente desapareceu. Uma era tinha oficialmente terminado. A transição estava completa. Com o exército agora fisicamente vulnerável, mas espiritualmente preparado, e a nação inteira entrando numa nova fase, o líder humano, Josué, vai fazer um reconhecimento do terreno perto de Jericó. E é lá que ele tem um encontro que vai redefinir absolutamente tudo. Josué está lá, perto da fortaleza inimiga, e de repente ele se depara com uma figura imponente, um guerreiro, de pé, com uma espada na mão, pronto para a luta. Como comandante de Israel, a reação de Josué é imediata, é lógica. Ele faz a pergunta que qualquer comandante faria: de que lado você está? É dos nossos ou dos inimigos? É uma pergunta de nós contra eles, sabe? É a forma humana de enxergar uma guerra. Só que a resposta que ele ouve é: uau!
ela muda completamente o jogo. Nem uma coisa, nem outra. Essa figura não estava ali para se juntar ao time de Josué. Ele veio para assumir o comando. A grande questão não era se Deus estava do lado de Israel, mas se Israel estava do lado de Deus. E aqui está a grande revelação. O encontro mostra a verdadeira natureza daquele conflito. Não se tratava do exército de Israel precisando de um reforço dos céus. Não. Tratava-se do exército do céu entrando em ação, com o próprio comandante no campo de batalha, convidando Josué e seu povo a participarem, mas sob as ordens dele. A vitória não viria da estratégia de Josué, mas sim de sua obediência ao verdadeiro general. E com isso, aquela pausa tão contraintuitiva lá do começo, a circuncisão, a Páscoa, de repente faz todo sentido. A preparação não era para os soldados lutarem melhor, mas para que os servos obedecessem melhor. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? O que muda de verdade quando a gente entende que a batalha não é nossa para vencer, mas dele para comandar?